Olá, mais uma vez eu estou aqui para uma aula nova. Então, eu vou iniciar com você aulas sobre dietoterapia chinesa. E essa é a nossa aula número 1. Então, eu vou falar um pouco da parte introdutória do Yin e do Yang, bem rapidamente, e depois eu vou entrar nos alimentos, alguns deles também, por isso, uma parte introdutória dos alimentos do Yin e do Yang. Então, vem comigo nessa aula. Eu espero que, se você goste dessa aula, que você deixe o seu like e que também que você compartilhe essa aula para que eu consiga também chegar a mais pessoas, para que eu consiga também colocar aqui mais aulas, né? Acaba dando também um incentivo para quem está deste lado, como no caso eu. Então, eu sou Andréia Barreto, eu sou fisioterapeuta de base, especialista e mestre em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Então, vamos lá, eu vou partilhar com você agora a minha tela e vamos iniciar aqui, então, essa aula, né, sobre dietoterapia chinesa. Vou tentar fazer aqui uma aula mais curta, gosto muito de falar, portanto, eu vou tentar fazer aqui uma aula mais curta. Então, essa aula de dietoterapia chinesa é a nossa aula número 1, tá? Tá aqui uma apresentação pessoal, qualquer coisa, para aqui o vídeo, pausa o vídeo e você depois vai me conhecer mais, como é que se diz? Mais, vamos dizer, mais pessoalmente, através da sua leitura, tá? Então, aqui nós temos a aula 1, dietoterapia chinesa aplicada. Então, eu vou ter yin e yang, também vou falar da cafeína, né, da obesidade e integração com a nutrição baseada depois em evidências, tá? Porque tudo que a gente fala aqui, tudo que eu ponho aqui, no caso, todas as minhas aulas eu busco artigos científicos, então livros, né, base, principalmente da medicina tradicional chinesa, ou seja, a parte clássica, né, desta medicina, então, também evidências, então fica aqui o respaldo, né, científico também das minhas aulas. O que é muito importante e muito interessante. Então, numa parte introdutória, né, nós vamos ter aqui, ou seja, eu vou falar aqui com você hoje sobre alimentos yin yang, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Essa classificação, ela funciona? Quais são os erros mais comuns? Então, como utilizar a alimentação também de forma equilibrada, inclusive para pessoas que desejam também emagrecer. O que que eu quero dizer aqui com isso? E deixa essa parte aqui mais clara. Eu não estou colocando aqui alimentos e dizendo que a dietoterapia chinesa ela vai emagrecer alguma pessoa que queira, tá? Ou simplesmente só com isso. Eu estou dizendo aqui, eu vou dizer aqui que este método pode ajudar as pessoas a emagrecer, uma vez que elas também estejam em processos compatíveis com esse processo de emagrecimento, como, por exemplo, está sendo acompanhado por endocrinologista, por nutricionista, que esteja fazendo atividade física e que esteja com a alimentação bem regulada, tá? Então, quando falamos de alimentação na medicina chinesa, não estamos apenas analisando calorias, proteínas, vitaminas ou minerais, tá? Então, outro profissional, ele tem esse papel mais incisivo, no caso da medicina tradicional chinesa, da dietoterapia chinesa propriamente dita, não, então a gente não analisa dessa forma em relação às calorias, proteínas, vitaminas ou minerais, tá? A dietoterapia, ela procura compreender como cada alimento interage com a dinâmica energética do organismo. Isso por quê? Porque em medicina chinesa, para você que nunca ouviu medicina tradicional chinesa, nunca ouviu falar, em medicina chinesa, tudo nós ligamos aqui, no caso, ao Yin, que está aqui, e ao Yang. Então, eles têm que manter um equilíbrio. Então, no corpo humano, nós temos os órgãos que são maciços, como o coração, como o pulmão, como o baço, como o fígado e como o rim. Nós classificamos esses órgãos maciços como órgãos Yins, tá? Porque eles armazenam aqui essência. Tá? Então, a função deles é manter a essência guardada. E depois nós temos aqui as vísceras de Yang. Por que vísceras, André? Porque elas são ocas, tá? Porque elas recebem, elas transformam e depois elas transportam
né, as substâncias, os líquidos que nós comemos e bebemos, ou a transformação do que nós comemos e bebemos, tá? Então, o que que você tem de oco? O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, a vesícula biliar, a bexiga, tá? Então, todas essas, eu também chamo de órgãos, e algumas literaturas chamam também de órgãos, tá? Mas a gente classifica, a gente faz uma distinção entre órgãos e vísceras, tá? Mas quando eu falo o estômago como órgão, também é normal, porque a literatura, assim, me permite, tá? Então, essas vísceras, elas são ocas, ou seja, ela tem mais dinamismo, elas têm mais movimentos, tá? Então, é diferente aqui em relação a essa questão de movimentação de natureza. Então, os maciços, eles são yin, enquanto os ocos, eles são yang, tá? Então, isso aqui é importante. Quando eu disse a você que os órgãos ins, ou seja, os maciços, como coração, pulmão, então, cada um desses órgãos, eles pertencem a um elemento na natureza. E é aí que entra que cada alimento, desculpa, que cada alimento interage com a dinâmica energética do organismo. Então, quando a gente pega um órgão, ele vai ter respectivamente uma cor, né? Então, por exemplo, o coração ele é vermelho, isso implica dizer que tudo que seja desta cor, eu tendo a nutrir o coração, tá? Mas também nós temos que pensar aqui também no movimento, tá? Ou seja, e no sabor também de cada órgão desse. Ou seja, no movimento das ervas, no movimento próprio de cada órgão e também nas cores. Então, isso é interessante. E no sabor, desculpa, nas cores e no sabor. Então, isso é interessante. Ou seja, pegando ainda o coração, que ele tem a cor do vermelho, né? O que não deve ser estranho para você falar quando a gente fala, até porque quando desenhamos um coraçãozinho, nós colocamos sempre ele em vermelho, então a cor do coração é vermelho, os alimentos vermelhos têm tendência a nutrir o coração, mas o coração ele tem sabor amargo, cada órgão ele tem um sabor específico, e daí é interessante essa interação também de cada alimento com a dinâmica energética do organismo, tá? Por quê? Porque o coração ele tem um sabor amargo, então tudo que se coma de amargo tem tendência a nutrir o coração, tá? Então a gente vou falar dessa questão do amargo mais na frente, um pouquinho, tá? Então a gente vai ter aqui os conceitos de Yin e Yang são fundamentais para essa compreensão. O que que eu preciso entender? Que o Yin e o Yang, eles são dois elementos da natureza, tá? Eles são opostos entre si, porém eles são interdependentes entre si e se complementam um ao outro. Tá? Então, não existe um yin sozinho na natureza, como não existe um yang sozinho também na natureza. Tá? Então, eles vão sempre depender um do outro, eles vão sempre se complementar um no outro. Tá? Então, contudo, um dos maiores erros aqui que possa acontecer, não sei no seu caso, é acreditar que o yin é bom, o yang é mal ou vice-versa. Não há aqui essa caracterização do yin e do yang. Tá? Então, eu não vou ter um bom e um ruim. Tá? Na realidade, o yin e o yang são forças complementares que devem permanecer em equilíbrio. Então, isso aqui é importante nessa introdução. E se você não entende da parte do yin e do yang, eu posso te aconselhar você a pesquisar tudo que seja uma parte introdutória, um conceito básico do que seria o yin e o yang, que é para você entender e você compreender melhor aqui essa aula. Tá? Então, o que são os yin e os yang na alimentação? Então, na medicina tradicional chinesa, o yin está associado à nutrição, hidratação, repouso, frescor e substância. Andréia, então me explique isso aqui melhor. Então, vamos lá. O yin ele está associado à nutrição, porque todos os líquidos eles vão ter características. Isso aqui é o meu mouse, que está sempre aqui andando para lá e passa aqui a minha tela.
Então, o yin, ele está associado aos líquidos orgânicos, tá? Então, ao sangue também, a todos os líquidos, a água que pertence ao nosso corpo. E daí a questão de nutrição, né? Porque que o sangue eu preciso que o sangue leve tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que é essencial e sutil dos alimentos, eu preciso que ele leve a todas as células do corpo através dos batimentos cardíacos, certo? Em medicina ocidental. Então, a nutrição aqui é essencial a nível de sangue e também dos próprios líquidos. A hidratação também, né? Ou seja, já que os líquidos são yin, e aí, no caso, o repouso. E por que o repouso? Porque o yin ele representa a noite, o descanso, o ficar estático, parado, tá? Aquela pessoa que se fecha, se cruza os braços, aquelas pessoas mais fechadas, essas pessoas ela tem tendência a ter características yin. Tá? Isso não implica dizer, veja, a complementariedade do yin e do yang. Isso não significa dizer que uma pessoa dessa, ela seja, como é que se diz, impuro. Por quê? Porque toda pessoa de característica de natureza yin, desculpa, de natureza yin, são as mulheres. Por quê? Porque as mulheres precisam do sangue para, para, para gerar um filho, elas precisam de sangue para dar complementariedade a essa gestação. Então, o sangue é essencial na mulher, por isso que a mulher ela menstrua. E o sangue ele tem características yin. Então, daí que a gente começa, ou seja, a dividir aqui. Então, toda mulher ela é yin. Isso implica dizer que o homem ele é yang, ou seja, ele é mais dinâmico. A mulher ela é mais yin. Porém, existe mulher que a sua natureza é yin, né, pelo seu biotipo, pela sua própria natureza feminina genética da mulher, tá? Mas ela pode ter características yang, tá? Então, isso é muito comum, daí essa complementariedade. O pulmão e o coração, por exemplo, eles são órgãos yin, que eu disse há pouco, tudo bem? Mas eles têm características yang. Por quê, André? Porque eles estão na parte mais superior do tronco, onde ficam todos os órgãos e todas as vísceras. Então, tudo que está mais para cima, já que o yang ele é céu, então, o coração e o pulmão, eles são órgãos yin de natureza yin, porém de características yang, por estar na parte mais superior. Não sei se me fiz entender. Então, o repouso aqui vai ter a ver, porque o yin, ele é noite, ele é uma coisa estática, ele é descanso, ele é repouso, tá? Enquanto o yang, não. O yang é o contrário disso. O yang é o sol, é os movimentos, e aí você pensa, como eu disse há pouco, nos órgãos yang ou nas vísceras yang, porque elas têm movimento, elas recebem, elas transformam e elas enviam, tá? Então isso tem dinamismo, tem movimentação. Isso implica dizer o quê? Que eu preciso de movimento. O yang é movimento, o yang é dia. Então é durante o dia que nós nos movimentamos para trabalhar, para estudar, né, para correr, fazer atividade. Então, dinamismo é yang. Então, qual é a hora que eu descanso, que eu repouso? É exatamente à noite. Para quê? Para repor todas essas energias. Tudo bem? E por que o frescor? Porque a noite é mais fresca do que o dia. O dia é mais calorento, a noite é mais fresca. Às vezes, dependendo da região, a noite é bem mais gelada e nem tanto fresca, né? E também está associada aqui a substâncias, e essa substância que eu disse há pouco, como o sangue, como os líquidos orgânicos. Enquanto o yang, ele vai estar associado ao aquecimento, por quê? Porque é dia, é calor, ao movimento, por quê? Porque tem dinamismo, à transformação, porque recebe, transforma, no caso das vísceras, e a atividade, por quê? Porque o calor aumenta o metabolismo, tá? Então, eu vou ter alimentos yin, alimentos yang, tá? Aí o que que eu tenho aqui? O yin e o yang, eles são o princípio do equilíbrio. Então eu preciso desse equilíbrio e rapidamente aqui o que que eu vou comentar com você. Nós temos aqui 4 modos de
no caso de crescimento e diminuição do yin e do yang. Então imagina, a minha mão esquerda, que é o meu lado yang, que é o lado masculino, então eu vou colocar aqui o yang. A minha mão direita eu vou colocar aqui o meu yin, porque o lado direito da mulher é o lado yin. Eu acredito que como eu estou gravando, você vai ver isso pelo contrário, tá? Então não faça confusão. Vamos lá. Levante a sua mão esquerda. Então, esse é o lado Yang. Levante a sua mão direita e esse é o seu lado Yin, para a gente não fazer aqui confusão, tá? Então, quando os livros, os clássicos, a literatura fala que o Yin e o Yang é o equilíbrio, é o princípio do equilíbrio, exatamente porque isso acontece em medicina tradicional chinesa. Então, o que é que eu vou ter? O Yin e o Yang aqui. Ah, quando o yang ele diminui, o yin ele fica em evidência, tá? Então eu aqui tenho um desequilíbrio do yang, porque o yang foi ele quem diminuiu, mas o yin ele está parado, mas ele está parado, mas ele está em evidência. Por quê? Porque esse tinha 50% e esse tinha 50%. A partir do momento que esse diminui para 20, esse aqui passa a ser 80%. Então, esse desequilíbrio tem a ver aqui com essa diminuição do yang, então vai ter aqui um aumento aqui do yin, tá? Então, isso aqui vai me remeter, no caso, a uma deficiência do yang, vai me remeter aqui a um frio falso. Andréa, por que frio falso? Veja, quem diminuiu foi o yang. O que que é o yang? O yang é movimento, é calor, é dia. Então, quando eu diminuo o calor, a pessoa tem tendência a ter frio. E por que que é falso, Andréia? Porque a diminuição desse yang foi ele quem desequilibrou. Então, é um frio falso, porque o yin aqui ele está em evidência. É diferente de eu ter um frio verdadeiro. E o que que seria o frio verdadeiro? Se eu tenho o yang no meu lado esquerdo e o meu yin no lado direito em equilíbrio, mas o meu yin ele sobe, eu tenho excesso de yin. Então ele passou além do seu limite. Então quando ele passa além do seu limite, aí sim eu vou ter um frio verdadeiro, porque foi o yin quem subiu. E por que frio? Porque o yin é noite. Então eu vou ter um yin frio. A mesma coisa eu vou ter ao contrário. Se eu diminuir aqui o yin, o meu yang ele vai ficar em evidência. E o que que é o yang? O yang é calor, então eu vou ter aqui um calor falso. Diferentemente que se eu igualar e botar novamente aqui metade, metade, e eu subir aqui esse yang, eu vou ter um calor verdadeiro, porque quem está em desequilíbrio, novamente aqui é o yang, porque ele passou para o seu excesso, ele está em excesso. Então, isso nós diferenciamos depois com sinais e sintomas do paciente, tá? Então, por isso, o princípio do equilíbrio. E quando a gente pensa na questão dos órgãos e das vísceras, que eu disse há pouco, o tronco, em medicina chinesa, o tronco do corpo humano, ele é dividido em três porções, tá? Então, nós falamos do triplo aquecedor superior, onde encontra-se o pulmão e o coração, como eu lhe disse há pouco, ou seja, na parte superior do corpo eu tenho pulmão e coração. Na parte intermédia, eu vou ter baço e estômago e ninguém mais, tá? E ninguém mais. E depois, na parte inferior, eu vou ter todos os outros: fígado, intestino delgado, intestino grosso, bexiga e rim, tá? Então, todos eles vão estar na parte inferior. Então, eu divido em três aquecedores que nós chamamos triplo aquecedor. Então, aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. O que acontece aqui? Uma das coisas no organismo é o equilíbrio do yin e do yang vai ter a ver com triplo aquecedor médio. Esse triplo aquecedor médio ele é composto pelo baço e pelo estômago. Ou seja, o baço e o estômago, ele vai representar aqui, ele não, eles vão representar aqui a terra, tá? Pronto. Então ele vai representar aqui a terra. Por quê? Porque cada órgão e cada víscera, ela vai representar um elemento na natureza. Então eu vou ter, por exemplo, o fígado e a vesícula biliar representando a madeira, eu vou ter o coração e o intestino delgado representando o fogo, eu vou ter o baço e o estômago representando a terra, eu vou ter o pulmão e o intestino delgado
desculpa, o intestino grosso representando o metal, o rim e a bexiga representando a água. Veja que cada órgão maciço, ele se conecta, ele se acopla com um órgão yang. Tá? Para quê? Para exatamente para formar esse equilíbrio. E daí o triplo aquecedor ser formado pelo baço e pelo estômago. André, por que isso é importante? Porque isso aqui tem a ver com a alimentação, tudo que eu como e tudo que eu bebo, tá? A nossa imunidade começa a partir daqui. Então, o estômago, quando nós comemos, o que que ele faz? Para onde é que ele envia? Ele envia todo o alimento para o intestino delgado, né? Nomeadamente o duodeno, né? Então, o que que eu vou ter aqui? Um sentido de energia descendente. Porém, o que o estômago recebe, né? Ou seja, o que a terra recebe, o estômago ele acaba por absorver junto com o baço, sendo que o baço, ele, o que que ele faz? Ele faz uma transformação, que é uma das suas funções, ele transforma tudo que é puro e ele envia depois para o pulmão, que é para aquela energia dos alimentos e dos líquidos que nós comemos, que nós ingerimos, seja transformada depois em ti, que nós chamamos, e depois aquilo espalha-se pelo corpo todo, tá? Ou seja, o pulmão ele acaba por emergir todo esse ti que nós comemos e bebemos junto com a respiração que eu faço também ao longo do dia, né? Em 24 horas nós mantemos a nossa respiração. Então, é importante o triplo aquecedor médio, ou seja, o centro do corpo, eu ter esse equilíbrio do yin e do yang, porque tudo que sobe é yang e tudo que desce é yin, ou seja, vai para baixo, tá? Então vejam aqui a complementariedade, vejam a interdependência entre yin e yang. André, você não disse que o baço é yin? Sim, o baço é yin, mas a energia dele é para cima. É, a energia, ele envia a energia como se fosse energia para o yang. E o estômago, a energia dele é descendente. Ele tem a sua características de ser yang, por quê? Porque ele se movimenta, porque ele é um órgão oco, ele recebe, transforma e transporta, mas ele envia para baixo, para quem? Para conseguir, tipo, nutrir, manter o equilíbrio do yin, enquanto o baço faz exatamente o seu oposto. Então vejam a complementariedade entre o yin e o yang, isso aqui é muito importante. Então, na alimentação, não significa que eu vou ter alimento bom ou alimento ruim. Então, esse é um pensamento errado que as pessoas podem ter do que é bom e do que é ruim em relação ao yin, tá? Tudo bem até aqui? Assim, os alimentos yin, os alimentos yin tendem a refrescar o organismo, nutrir líquidos corporais e reduzir manifestações de calor. Por quê? Porque o yin ele tem frescor quando ele não é frio, né? Por que que as pessoas costumam tomar uma água geladinha quando está no verão, um suco ou um sumo, como a gente diz aqui em Portugal, quando estamos no verão? Né? Para quê? Para refrescar a manifestação do calor. Ou até comer um sorvete, um gelado também, como a gente diz aqui. Enquanto os alimentos yang, eles vão ter tendência a aquecer, movimentar, estimular a circulação e funções do organismo e combater as manifestações de frio. Mais uma vez, a complementariedade, né, a interdependência do yin e do yang. Então, quando está frio aqui em Portugal no inverno, o que que nós fazemos? Tomamos sopa quentinha. Para quê? Para aquecer, movimentar, estimular a circulação, quer dos líquidos, ou seja, quer do sangue, né, quer do corpo, dos líquidos orgânicos, do sistema linfático, né, e funções também do organismo, e combater as suas manifestações de frio. Então, isso aqui é muito importante. Então, o que são os alimentos yin e yang na alimentação, né? Então, isso aqui é importante, essa classificação, ela refere-se à natureza energética do alimento e não à sua temperatura física. Então, vamos lá aqui uma diferença. Isso é importante. Lembra que eu disse, vamos aqui, depois a gente vai falar mais na frente, quando nós estávamos falando da questão do descender do coração, da parte amarga, a gente também vai falar disso, e é importante aqui a questão da, da, da natureza energética mais a sua temperatura. Ou seja, uma sopa fria de gengibre, ela continua a apresentar uma natureza aquecedora,
tá? Enquanto uma melancia, a temperatura ambiente continua a ser considerada um alimento refrescante. Para quê? Para a gente diferenciar aqui que uma coisa é a natureza energética, uma coisa é uma mulher yin, mas ela tem características yang, ela ser mais ativa. Tá? Uma coisa é o homem ser características yang, porém ele ser mais yin, ele ser mais fechado. Então, isso é aquilo que eu disse. Não há estabilidade, não fica estático a questão do yin e do yang na natureza. Tá? Então, uma sopa, isso é a mesma coisa para os alimentos. A sopa fria de gengibre, ela vai continuar com a função aquecedora. Por quê? Porque o gengibre, ele é picante. E quando é picante, as pessoas ficam com calor. Tá? Então, a gente tem alimentos in, quando é que eles podem ser úteis, né? Entre os alimentos tradicionalmente classificados como in, você vai encontrar alguns deles. É claro que eu coloquei aqui pouquíssimo, porque isso é uma aula curta. Então, você vai encontrar melancia, tá? O pepino é frio, a pera, o melão, o kiwi, ou o kiwi, como a gente chama aqui em Portugal, o tomate, o alface, o tofu e algumas algas. Esses são considerados alimentos ins, ou seja, são alimentos mais frios. Andréia, é totalmente frio? Não. Por quê? Porque a gente vai ter alguns alimentos que são neutros, alguns alimentos que são frescos e alguns alimentos que são frios. Aí depois do neutro, eu vou ter alimentos neutros, eu vou ter alimentos morno e depois eu vou ter alimentos quentes. Então eu tenho essas 5 categorias, né, de questão de natureza, de temperatura. Tá? A nível de temperatura dos alimentos. Esses alimentos costumam ser utilizados quando existem sinais compatíveis com o calor, tá? Então, quem é que não gosta de uma melancia quando vem da praia, tá aquele calorzinho, aí almoça e depois come uma melancia para quê? Para refrescar. Ou toma o suco da melancia, o suco com pepino, um suco de pera, um suco de melão, um suco de kiwi, um suco de tomate, né? Quem é que não gosta de uma salada no verão, uma salada boa, gostosa, que fica mais, como é que se diz, mais equilibrado, mais de natureza, né? Então, eles vão ser utilizados quando esses sinais são compatíveis com calor, como sensação frequente de calor corporal, boca seca, sede intensa, quando as pessoas estão com mais irritabilidade, por quê? Porque quando elas estão mais irritáveis, elas têm tendência à circulação estar aumentada. Então, quando a circulação está aumentada, eu tenho um aumento também do calor interno, vermelhidão na face e também suores noturnos. Entretanto, veja aqui uma questão importante, tá? O consumo excessivo de alimentos muito in pode agravar padrões de frio, especialmente em pessoas que já apresentam fadegas, fezes moles ou mão e pés frios, tá? Isso por quê? Porque em medicina tradicional chinesa, nós nunca pedimos para um paciente ele eliminar de todo um alimento que ele goste. Primeiro, porque isso seria como tirar doce de criança, seria tipo, é, como é que a gente fala? Incentivar a pessoa a comer aquilo. Porque quando uma mãe diz assim para um filho, não põe o dedo na tomada que você vai levar choque. E ele olha, o não ele causa um aumento da adrenalina. Então isso faz com que o coração ele bata um pouco mais forte e dê aquela ansiedade de querer colocar o dedinho na tomada. É diferente de eu dizer àquela criança assim, se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque, vai chorar e talvez vai ter que ir até para o doutor ver como é que você ficou depois que levou o choque. Aí ela vai pensar, opa, eu tenho que sair de casa, vai doer, aí ela já desiste. Então, o não, ele é atrativo. Então, quando as pessoas dizem não comer muito aquele alimento, a tendência é ela comer, tá? Então, é a mesma coisa que acontece com as crianças. Então, tudo que seja em excesso, ele é complicado em qualquer medicina, né? Então, o normal é que uma pessoa tome 2,5 litros, 3 litros de água, a depender, claro, tá, do peso que aquela pessoa tenha. Então, não adianta uma pessoa com 40 quilos querer tomar 4 litros de água, diferentemente de uma pessoa que tem 80 ou 90 quilos, tá? Então,
tudo que é excessivo ou deficiente acaba por ser prejudicial, porque a água é um elemento saudável, mas ela em excesso é prejudicial, ela em deficiência é prejudicial. Espero que que eu tenha me feito entender, né, para você compreender. Os alimentos Yang e quando é que eles podem ser úteis? Dentre os alimentos, né, alguns deles eu posso citar aqui, como o gengibre, por isso que a sopa fria de gengibre, ela vai manter o seu aquecimento, tá? Mesmo ela estando fria, tá? Então, por quê? Porque ali aquilo está a uma temperatura física, porém a natureza do gengibre mantém o seu calor, mantém a sua função de aquecer, né? Tá? Então, temos aqui gengibre, canela, o alho, a cebola, o alho poró ou alho francês, como a gente chama aqui em Portugal, o cordeiro aqui seria o borrego, se não me engano, camarão, castanhas e nozes. Ou seja, esses são alimentos que vocês vão encontrar para nutrir, no caso, o Yang. Então, eles podem ser úteis em sensações constante de frio, extremidade fria, falta de energia. Tá? Então, para quê? Por isso que eu disse, o picante, ele aquece, aumenta o metabolismo, então dá aquela energia. Digestão lenta, tá? Então, para quê? Para aumentar o metabolismo. Tendência à retenção de líquidos associado ao frio, tá? Então, isso aqui é outra questão também. As pessoas têm tendência, principalmente, têm tendência a reter o líquido, principalmente quem toma medicamentos para aumento da pressão arterial sistêmica, né? Então, acaba por ter ali retenção de líquidos, e aqui em Portugal é muito comum depois os membros inferiores inchados, até porque o líquido ele desce, ele é pesado, então ele tem tendência a descer, até também pela gravidade da terra, né? Então, é interessante fazer chá para fazer o aumento da circulação, né, e ajudar com que esse edema ele seja eliminado ou pelo menos diminuído, né? Então veja aqui algumas das coisas que vocês podem ofertar, no caso para os pacientes que tenham extremidades frias, tá? Ou que tenham, aqui no caso vai ser o frio verdadeiro ou o frio falso. Então aqui eu vou ter ou o excesso de yin, que é o frio verdadeiro, ou a deficiência do yang, que é o frio falso. Nesse caso aqui, eu vou ter como é que se diz? Os alimentos, eles são associados para pessoas que tenham o calor verdadeiro, como o excesso de yang, ou, no caso, depois aqui, a deficiência do yin, que é o calor falso. Tudo bem? Então, aqui, por outro lado, o excesso desses alimentos pode agravar quadros de calor. Porque se o paciente já tem calor e você dá chá de gengibre com canela, por exemplo, a tendência é aumentar o calor, né? E também vai aumentar, no caso, irritabilidade, pode aumentar a insônia ou a secura. E por quê? Porque os alimentos, as pessoas, quando elas têm, quer o calor falso ou quer o calor verdadeiro, o calor ele tem tendência, o fogo ele tem tendência a subir. E quando ele sobe, ele atinge coração e ele atinge, no caso, a cabeça. E é por isso que as pessoas não conseguem fechar o olho. Por quê? Porque o excesso de calor é excesso de metabolismo, ou seja, o metabolismo ele está acelerado. E quando a gente faz a palpação do pulso, aí a gente sente o pulso mais rápido do que o seu normal. Então, esse calor ele pode ser demonstrado pela face, pelo comportamento do paciente, mas também até pela pulsologia, né? Então, a gente consegue identificar a face vermelha, por exemplo, a inquietude que o paciente fica no momento do atendimento, no momento da sessão de tratamento, né? Então, no caso, o excesso de alimentos yang, ele pode agravar essa sensação, ou seja, pode aumentar, tá? E aí fazer com que o paciente ele acabe tendo outra síndrome ou outro padrão de desequilíbrio. Então, eu, quando falo síndrome ou padrão de desequilíbrio, como eu disse há pouco, um vazio de yin ou um excesso de yin, esses são padrões de desequilíbrio. Então, eu posso agregar depois a outro, no caso, se eu fizer o excesso de alimentos yin, o excesso de alimentos yang, a depender dos sinais e sintomas do paciente. Basta ser o excesso ou a própria deficiência. Os alimentos não são apenas yang, ou seja, aqui eu vou ter a maioria dos alimentos encontra-se no aspecto entre o yin e o yang, tá? Que é aquele aspecto mais neutro, tá? O arroz, a cenoura, a batata e muitos legumes
cozidos. Então, eles acabam por não se encontrar num alimento nem yin nem yang. A batata doce, ela já se torna aí um alimento também mais docinho, ou seja, é um alimento, a batata doce é um alimento que vai ajudar, por exemplo, no baço e no estômago, né? Já que o sabor do baço é o doce. No começo desse vídeo, eu comentei com você que o coração é o amargo. Então, eu vou lhe dizer todos, ou seja, o coração é o amargo, o pulmão tem um sabor picante, o baço ele tem um sabor doce, o fígado ele tem um sabor azedo, ácido, e o rim ele tem um sabor salgado, tá? Então vamos lá. Eles são considerados relativamente alimentos neutros. São somente esses, André? Não, vocês vão encontrar assim muito mais. A cenoura, por exemplo, por ela ser alaranjada, ela tem tendência a tonificar o baço, tá? Ou seja, o baço e o estômago, né? Por quê? Porque pertence ao elemento terra. Então, o baço é o órgão yin, o estômago é o órgão yang, e eles são yin e yang e eles se complementam. Qual é a cor do baço e do estômago? É aquele alaranjado. Aí, Andréa, você falou da cor do coração e intestino delgado. Ele tem a cor vermelha, o fígado e a vesícula biliar, que representam a madeira, ele tem a cor verde. O rim e a bexiga, eles vão ter a cor preta, o pulmão e o intestino grosso vai ter a cor branca. Então, por que que isso é importante, André, em relação às cores? Porque quando você quer nutrir aquele paciente que você percebe que ele está com algum déficit, ou seja, ele tem um problema respiratório bem considerável, então o que que você pode fazer? Você pode associar alimentos que sejam para nutrir o pulmão, né? Então, o pulmão tem a cor branca. Então, o arroz seria interessante por ele ser branco? Sim. E o picante, então poderia ser um arroz com alguma carne e picante, porque o picante é o sabor do pulmão. Então você tem tendência a nutrir o pulmão. É isso que a gente tem que ter em noção em medicina chinesa. Por isso que nós não pensamos em calorias, proteínas, etc. O preparo modifica a energia dos alimentos. Isso eu falei com você que eu disse, eu vou comentar mais lá na frente. Então, nós falamos no começo do vídeo, né? Ou seja, o modo de preparo não altera completamente a natureza energética intrínseca do alimento, mas ela pode modificar a intensidade e a expressão dos seus efeitos no organismo, tá? Então, as saladas cruas, elas têm tendência a ser mais in. Eu não cozinhei, não coloquei calor, tá? Cozimento a vapor, ele tende a ser mais neutro. Por quê? Porque não está dentro da água. A água, quando ela entra em ebulição, ela atinge os seus 100 graus Celsius. Quando você frita alguma coisa, você tem muito mais do que 100 graus Celsius. Os assados, eles tornam-se mais yang, enquanto os grelhados e as frituras tem uma tendência mais aquecedora. Por quê? Por causa dessa temperatura que ela foi colocada, tá? Por isso, duas pessoas podem consumir os mesmos ingredientes e obter efeitos diferentes dependendo da forma de preparação, tá? Então, não é porque uma salada ela é boa para uma pessoa que esteja com, por exemplo, a subida do yang do fígado, tá? Ou seja, é um calor verdadeiro para uma pessoa que tenha deficiência do yin, que é um calor falso, tá? Então, a salada, ela não pode ser boa para essas duas pessoas. Ela pode ser boa para uma e não para outra, tá? Então, isso vai sempre depender dos sinais e sintomas do paciente. É por isso que aquela história, eu comi e fiquei boa, você também pode comer. Eu tomei e fiquei boa, você também pode tomar. Tá? Então, isso não existe em medicina chinesa nem em medicina ocidental. O que é bom para mim pode não ser bom para você, e o que é bom para você pode ou não ser bom para mim. Tá? Tudo vai sempre depender da avaliação que a gente faça com os nossos pacientes. Tá? O problema está em misturar dois conceitos diferentes aqui nessa questão do preparo, se ele modifica ou não os alimentos. Primeiro, a natureza térmica intrínseca do alimento. E segundo, o efeito energético do método de preparo. Então, na
literatura clássica de dietoterapia chinesa, um alimento mantém sua natureza básica mesmo após o preparo, tá? Então, isso aqui é interessante. Ele vai manter a sua natureza, como a sopa fria de gengibre. O gengibre, desculpa, o gengibre continua sendo considerado aquecedor e a melancia continua sendo considerada refrescante. Isso por quê? Porque nós temos aqui a natureza térmica intrínseca do gengibre e da melancia, tá? E o efeito energético do modo de preparo, a sopa, tá? A sopa fria. No entanto, autores modernos como Paul Pitchford e Giovanni Matteotti discutem o método de cocção que pode modular o efeito final do alimento sobre o organismo. Então, a gente tem que levar em linha de consideração essa questão que eles falam que o método de cozinhar ou de cozer os alimentos pode modular o efeito final, né, do alimento sobre o organismo. Tá? Então, é essa a questão que você tem que ver. Porque quando a gente fala, quando a gente estuda dietoterapia, a gente estuda algumas ervas também da fitoterapia chinesa. Ah, André, me dê um exemplo. Então, quando você cozinha, por exemplo, uma carne guisada ou um frango guisado, um frango cozido, né, como a gente diz, ou cozinhado, porque aqui é cozido, cozinhado no Brasil é tudo é uma mistura, é português, mas acaba embaralhando depois até a nossa própria gramática. Quando você faz esse tipo de preparo, você costuma colocar, por exemplo, hortelã. Minha avó utilizava muito hortelã. Então, há pizzas com hortelã e há cozinhados ou cozidos com hortelã, como a carne cozida ou como o frango cozido, né? Entre outras coisas também. Mas o hortelã é o bohe, que a gente chama em fitoterapia chinesa, é uma erva e é uma erva que ajuda, no caso, ela é mais fresca, por isso que a gente tem, o borrão é aquela menta, o hortelã, aquela menta, e quando você até chupa uma bala, como a gente diz no Brasil, ou um rebuçado, como a gente diz aqui em Portugal, você sente aquele frescor, né? Então, ela é uma erva fresca. Então, quando você coloca, né, a hortelã na galinha, não é que a galinha ela vai ficar fresca. Por quê? Porque o modo de preparo aqui que esses autores eles querem dizer, ele pode alterar. O hortelã ele lá ficou na galinha cozida ou na carne cozida, né? Porém, aquele hortelã ele não perdeu a sua função de frescor. Né? É como fazem os chefes, eu gosto muito de assistir programas de culinária, e aqui em Portugal ou no Brasil, ou aqueles MasterChef, eu gosto bastante, e é o que eles dizem, quando a gente faz um molho de tomate para pôr numa pizza, por exemplo, o que que você faz para diminuir a acidez daquele molho de tomate? A gente coloca um pouco de açúcar, e o açúcar ele diminui aquela acidez, né? Então aqui há uma ligação da acidez, ou seja, do fígado, né, com o baço, porque o baço, o sabor dele é o doce, e o fígado, o sabor dele é aquele ácido, é o limão, aquele, né? Então, deixa aquela acidez. Então, a gente utiliza o açúcar para diminuir, ou seja, aqui é o efeito de modular também, para que no final aqui há essa, como é que se diz? Esse método que pode ou não alterar depois os alimentos, e é isso aqui que a gente leva também em consideração, segundo esses autores. Aí o que que a gente tem? É isso aqui? É isso aqui. Então, o que que a gente tem aqui? Veja só, eu trouxe aqui alguns exemplos. O alimento, a sua natureza energética, a forma de preparo e algumas observações. Então, veja só, o pepino. O pepino, ele é yin, lembra? O gengibre, ele é yang. E a maçã aqui, ela vai ser mais fria, mas também ela é doce, né? Então, ela não é tão gelada, vamos dizer. Acaba por ser um pouco mais do neutro, levando depois para o fresco. Por isso está aqui neutra, levemente fresca. Então, eu vou ter aqui o pepino como refrescante, mas se ele estiver cru, ele vai preservar ao máximo as características refrescantes. Porém, se esse pepino ele for cozido, ele mantém a natureza refrescante, porém ele tende a ser mais tolerado pelo sistema digestivo, né? Por quê?
Por que essa questão? Porque veja só, qual é a temperatura do corpo? É 36 graus e meio, tá? Então, quando você pega um copo com água, um copo com suco, uma cerveja geladinha, e a pessoa ingere, e você ingere esse alimento, a tendência é esfriar depois o estômago. E tudo que esfria diminui o metabolismo, tá? É por isso que na China eles não comem como a gente come no Nordeste do Brasil, que é um prato bom de cozido com com um suco de maracujá bem geladinho. Então, a tendência é fazer com que o estômago ele não consiga digerir, transformar todos esses alimentos com mais facilidade. Por quê? Porque entrou uma situação gelada, entrou gelo lá dentro. Tá? Entrou yin lá dentro, e lá dentro está yang. A comida está quente, o cozido está quente, o feijão está quente. Aí a pessoa põe o suco lá para dentro bem gelado, e qual é a tendência? Ali há um contraste, tá? Então é por isso que ele fala aqui em relação a ser bem mais tolerado pelo organismo, pelo sistema digestivo, desculpa. Então eu vou ter aqui o gengibre, a questão de ser mais yang, ou seja, morno, aquecedor, ele cru, ele vai manter a sua ação dispersante e aquecedora, porque o gengibre ele tem um certo picante. O picante ele sobe e espalha, tá? Então esse subir e espalhar acaba por dispersar, né? O sentido de dispersar é de colocar, tipo, subir e colocar para fora também, ou seja, mais de espalhar. E aquecedora, tá? Porque o picante ele acaba por aquecer. Então, ele cozido, o gengibre, quando ele é colocado numa sopa, ele mantém a sua natureza aquecedora e pode reforçar a sua ação de aquecimento interno, tá? Então, é por isso que o chá do gengibre é bom, o gengibre em sopa também é bom, tá? Então, ele vai aumentar depois a sua natureza. Veja que aqui ele perde um pouco, ele tende a ser mais tolerado, que é como se ele perdesse aqui o pepino, é como se ele perdesse aqui um pouco o seu frescor. Aqui o gengibre, ele tá, o que os autores aqui estão dizendo é que ele aumenta um pouco a sua capacidade, tá? A maçã, ela é neutra, mas ela é levemente fresca. Quando você come uma maçã, você não sente ela quentinha, você sente ela mais fria, né? Tal como o pepino. Então, a maçã crua, ela vai ter maior preservação dos líquidos e frescor, tá? Porque a maçã também, ela tem muito caldo, né? Por isso que muita gente faz suco de maçã ou sumo de maçã. Mas a maçã assada, ela tem tendência a ser suave para o baço e para o estômago. Por quê? Porque ela fica mais doce, tá? Então ela vai ter ela crua, ela não vai ter essa ação sobre o baço e sobre o estômago. Mas o que que eles fazem aqui em Portugal, e em muitos restaurantes, é a maçã assada. Então eles tiram aquilo do meio, que é a sua semente, né, aquele talo da maçã. Então tira e coloca uma canela, tá? E aí colocam, muita gente põe mel e põe no forno. Então essa ação vai ser mais suave, né, para o baço e para o estômago. Por quê? Porque vai ficar mais adocicado. Andréa colocou a canela, né, que é a cinnamon, tá? Então a canela, ela tem uma ação também aquecedora, tá? Por isso que ela vai ser também boa para o baço e para o estômago, tá? Então, muita gente come aqui porque Portugal é um país muito de idosos e os idosos não conseguem depois mastigar como a gente diz aqui, trincar a maçã com os dentes. Então, a maçã ela é cozida no forno. Muita gente coloca canela. André, muita gente não coloca ou não coloca, muita gente não coloca, muita gente põe a canela, né? Então, vai depender. Tá? Então, isso aqui é para a gente ver que o modo de preparo ele pode modificar certos alimentos de acordo com aqueles autores. E aí a gente ainda tem aqui, por exemplo, veja só, dando continuidade, a natureza do elemento
Ele vai ter aqui o pepino, ele é refrescante, o gengibre ele é aquecedor, a melancia é fria, o cordeiro é quente, desculpa, crente, é quente. Depois, a influência do preparo. A gente já viu aqui maior expressão de características do pepino, o gengibre cozido, maior suporte também a nível digestivo, por ele ser picante, né? O assado, aqui ele vai ter tendência a ser mais ian, e o grelhado, depois, ele vai ter tendência aqui a um yang mais intenso. Tá? Aqui, desculpa, que eu estava aqui colocando de um para o lado para o outro. Aqui a natureza do alimento ela permanece, mas aqui é a influência do preparo do alimento, tá? Foi assim que eu dividi aqui. Tá? Então, o cru ele vai dar sempre mais expressão. É por isso que as pessoas que têm excesso de yin, você tem que tirar alimentos crus da alimentação dessa pessoa. Porque se ela já está com excesso de yin, quando você dá alimentos crus, como salada, por exemplo, você vai estar incentivando, aumentando o excesso de yin. Então, mais ainda, esse paciente vai ter frio, tá? Então, isso para a gente manter aqui essa clarificação. A mesma coisa, o grelhado. O grelhado, ele vai ter uma tendência de yang mais intensa. Isso implica dizer que mulheres ou homens com excesso de yang ou a subida do yang do fígado, que é um excesso de yang, que é um fogo verdadeiro, aí a pessoa vai ter tendência a, a aumentar ainda mais o yang. André, você quer dizer que uma pessoa que tenha excesso de yin, ela não vai comer cru, ela pode comer uma salada. Atenção que o yin e o yang, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, veja só, enquanto um cresce, o outro diminui, e ocorre o equilíbrio. Então, o dia e a noite ele vai ficar exatamente nesse equilíbrio. Quando é meia-noite, então eu tenho o yin no seu auge, tá? Meia-noite. Então, eu tenho o yin no seu auge. Veja que eu coloquei o yin mais uma vez do meu lado direito, porque é o meu lado yin, que no caso, para você, vai estar aí, possivelmente, pela gravação, o lado esquerdo, o lado esquerdo, tá? Mas eu estou com o lado direito, essa é a minha mão direita. Então, quando tem meia-noite, é o yin no yin, veja, é meia-noite. Nesse caso, eu vou ter o yang lá embaixo. Aí o que que acontece? O yin ele começa a descer, o yang começa a subir até que o dia atinja meio-dia. Então eu vou ter aqui o yang no yang. Tá? Então, esse declínio e crescimento é exatamente aqui o que acontece durante o dia e durante a noite, tá? Então, aí a gente tem tendência a dizer, por exemplo, é por isso que muitas pessoas, quando estão com febre, elas têm tendência a aumentar a febre exatamente no horário, no final da tarde, que é onde está o yang está muito indo embora e o yin ele está dando aquele seu crescimento, tá? Por quê? Porque ali o sol está deixando de aquecer e o yin está entrando aquele frio. E o que que é a febre? É o aumento do corpo mais elevado porque não há ali tanto yin, né? Então há ali aquela alteração do yin e do yang, tá? E aí a pessoa tem tendência a ter mais febre, ou seja, ela aumentar o seu tremor de febre, né? Já o tremor não é o frio, então a pessoa quando ela tem febre, ela tem frio. E qual é o horário que o yin, desculpa, que ele vai tendo mais acentuação é das 6 da tarde até a sua meia-noite, que é quando está ali o yin no yin. Tá? Então, aí a pessoa tem tendência a tremer mais de frio. Por isso que a gente diz que a temperatura do corpo ela se modifica nesse horário. Tá? E aí eu pergunto para você, o preparo modifica a energia dos alimentos? E aí o que que você vai me responder? Eu vou já te dar a resposta. Mas aí para isso, vamos fazer uma dinâmica? Você pausa esse vídeo, para um pouco e me responde e depois você volta novamente com a gravação do vídeo, tá? Então, vamos lá, pausou? Boa. E aí nós voltamos aqui. E aí qual foi a sua resposta? Me conta, você pode me comentar também aqui nos comentários. E aí o que é que eu tenho? Se o cozimento transforma um alimento yin em yang, por que a melancia cozida continua sendo classificada como refrescante nos textos de dietoterapia?
porque o método de preparo influencia a ação energética do alimento, mas não necessariamente modifica a sua natureza energética fundamental, tá? Então, isso eu já tinha falado com você e eu acredito que você tenha pensado nisso e que você tenha, claro, como é que se diz? Respondido corretamente. Então, vamos lá? Ou seja, a natureza do alimento, ela tem tendência a não se alterar tão intensamente, tá? Pode ou não modificar ali um pouco, mas aí quando a gente faz aqui a pergunta se o cozimento transforma, ou seja, claro que não, sendo, por que que a melancia continua sendo classificada como refrescante na dietoterapia? Porque os alimentos, a natureza, ela tem tendência a não se modificar, porém, há certos preparos que podem alterar como é que o organismo vai receber isso, tá bom? E aí, a cafeína é vilã ou aliada? E o que que você acha? Então, no caso, a cafeína, ela pode ser, como é que se diz? Boa ou má, né? Então, vai depender aqui de cada pessoa, porque qual o sabor do café? E aí, agora eu lhe pergunto, qual o sabor do café? O café é doce? O café é amargo? O café é picante? O café é salgado? O café... E aí, o que que você me diz? É neutro? Então, o que que você me diz? Automaticamente, o café, ele tem um sabor amargo. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Quando a gente fala em cafeína, a gente volta aqui. Por quê? Porque o café, ele é amargo. Mas o que que a gente faz para tomá-lo? Colocamos açúcar. Mas o fato de eu ter colocado açúcar no café modificou o amargo do café? Ele vai continuar sendo amargo, tá? Então, mais uma questão. Na visão energética, café, chá preto e bebidas energéticas apresentam características estimulantes e predominantemente yang. Por isso que o café a gente toma de manhã para dar aquele despertar, não é? Porque a gente está colocando yang no yang, porque o dia é yang. Ou seja, pode aumentar a energia momentaneamente e favorecer a circulação. E aí, o que que a gente tem de benefícios potenciais? Aumento da temperatura temporária da atenção, desculpa, sensação de energia, que tomou o café tem a cafeína, a cafeína é amarga, e se é amarga, eu aumento o potencial do coração. Então, por isso que ao tomar café, aí pode ter aumento também das palpitações a nível do coração. Maior disposição mental. Nós, em medicina chinesa, nós costumamos dizer que o coração, ele alberga, ele guarda o Shen. E o que que é o Shen? O Shen é a nossa, os nossos pensamentos, é a nossa memória, é tudo aquilo que pensamos, é o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, onde é que isso aqui mora? No coração. Por isso, má disposição mental. Por quê? Porque se tomar muito café, vai fazer com que o coração bata mais rápido e esse batimento vai agitar esse Shen, que para a gente em medicina chinesa é exatamente os pensamentos, tá? Então, possível melhora transitória do desempenho cognitivo. Né? Então, aqui eu já não preciso explicar tanto para você, por quê? Porque eu acabei de lhe dizer que o coração, ele alberga o Shen, ou seja, o Shen, ele reside no coração. Então, quais são os possíveis problemas? Então, eu aqui tenho benefícios potenciais, né? Aqui eu tenho possíveis problemas. O se tomar um café em excesso, ansiedade, agitação, insônia, palpitações, agravamentos dos sinais de calor, tá? Então, tudo isso se uma pessoa toma muito café, porque tem pessoas que só conseguem passar o dia com muito café. Um ponto interessante para se discutir é que muitas pessoas utilizam café para combater cansaço, sem investigar a causa dessa fadiga, tá? Em alguns casos, o café ele pode mascarar uma deficiência subjacente em vez de resolver o problema, tá? Então, por que que ele pode mascarar? Se a gente voltar aqui, aumento temporário da atenção. Então, ele vai mascarar essa fadiga. Sensação de energia, mas depois a energia pode ter tendência a cair. Maior disposição mental, mas depois a mente vai para baixo. Possível melhora transitória do desempenho cognitivo.
tá? Então, isso aqui ele pode, aqui no caso, ele pode mascarar, né? O café mascara uma deficiência subjacente. Então, a gente tem que ter atenção à cafeína, tá? A cafeína tem comportamento predominantemente yang, e você já leu aqui há pouco comigo, porque estimula a atividade, o movimento e a vigilância, aquele sistema de sono e vigília que nós temos, que é o sistema límbico, né, a nível cerebral. Contudo, classificá-la apenas como yang é uma classificação excessiva. Seu uso prolongado pode gerar manifestações compatíveis com o consumo de yin e agitação do Shen. O que é o Shen? O que eu disse a você há pouco? Hum, só um pouquinho que eu quero ver se você está com boa memória. Então, o Shen é exatamente os nossos pensamentos. Então, o que o café ele pode fazer? Ele pode consumir os pensamentos agitando o Shen, tá? Isso em usos prolongados, tá? Portanto, mais importante do que classificá-la é compreender seu efeito dinâmico sobre o organismo, tá? Então, classificar a cafeína, assim, rapidamente, é, não é tão interessante. O que a gente tem que entender é o efeito da cafeína sobre o produto. Então, vamos lá. Quando a gente fala em cafeína, se você é profissional da saúde e você trabalha em estética, você vai ver que muitos dos produtos de emagrecimento têm cafeína. Mas se você é farmacêutico, você vai ver que muitos medicamentos para analgesia têm cafeína, né? Então, a gente encontra a cafeína em vários sistemas, né? Da farmacologia ou da própria da saúde, né? Então, a gente tem ali a cafeína como uma aliada, mas também como uma vilã, se a gente não prestar a nossa atenção. Então, isso vai sempre depender, né, de como é que você vai, como é que você diz, recomendar o café para o seu paciente. Então, prestar atenção se o paciente ele tem subida do yang, do fígado, e lá está. Ah, André, eu vou proibir? Não, lembre que o proibido, ele gera adrenalina e essa adrenalina vai agitar o Shen e esse coração ele vai ficar palpitante, tá? Então o proibir ele é completamente contraindicado. Você vai pedir que ele diminua o café. Se ele toma 5 xícaras de café, passa a tomar 3, né? Se ele toma 3 e está muito agitado, está com insônia, peça que ele toma café só de manhã, no horário da manhã e depois do almoço, até porque e depois do almoço a pessoa já não toma. Até porque a cafeína, de acordo com alguns profissionais da saúde, estão indicando que a cafeína ela está tirando a substância ferro do corpo da mulher. Então, a mulher que está em menopausa e tem deficiência de ferro, a cafeína ela diminui ainda mais a absorção de ferro pelo organismo. Tá? Então, tomar o cafezinho depois que come aquele feijão preto, que o preto nutre o rim, então é bom para a mulher em menopausa comer muito feijãozinho preto, né, com arroz, mas se ela tomar o café, aquele café, ele não vai deixar que o ferro do feijão seja absorvido pelo organismo, e aí ele passa diretamente pelos intestinos e depois ele é eliminado nas fezes, né, e não é isso que nós queremos. Pelo contrário, quando comemos o feijão, quer preto, ou quer o feijão mulato, ou o feijão vermelho, como a gente diz aqui, o feijão manteiga, que é um feijão também um castanho mais clarinho, tá? Ou até o feijão branco, convém que a gente faça a ingestão do feijão associado com vitamina C, porque a vitamina C, ela ajuda, ela faz com que o organismo ele absorva melhor esse ferro, tá? Então a vitamina C é essencial, ou seja, um chá de limão, né, junto da refeição é essencial para uma mulher que esteja em menopausa, para uma criança que esteja com deficiência de ferro, uma pessoa anêmica, tá? Então, portanto, mais importante do que classificar é entender o efeito e o dinamismo da cafeína no organismo, tá? Então, isso é muito importante.
O yin e o yang, eles não são etiquetas para alimentos ou substâncias, são ferramentas para compreender processos fisiológicos clínicos. Isso aqui é importante na questão da cafeína. É justamente por isso que uma mesma substância pode ser útil para o emagrecimento, no caso, a cafeína para ajudar nos produtos, principalmente naqueles produtos enzimáticos, que são a mesoterapia, né? Ou agora já não lembro como é que a gente chama aí, porque aqui é mesoterapia clínica, que é o que eu faço também, e muito das enzimas que utilizamos, ou das mesclas que utilizamos em estética, tem a cafeína, a L-carnitina, então a cafeína ela está presente aqui nesse emagrecimento. Tá? Então, é justamente por isso que uma mesma substância pode ser útil para emagrecimento, pode potencializar a analgesia, né? Ou a apneia neonatal, que a cafeína também é utilizada, e ao mesmo tempo provocar ansiedade ou insônia em determinadas pessoas. Então, vejo que a cafeína ela vai ser benéfica para uns, né, mas não para os outros. Então, aí é que está, o yin e o yang, eles não são etiquetas para alimentos ou substâncias, né, já que a cafeína, ela é um alimento mais yang, tá? O fenômeno é o mesmo, o contexto fisiológico é que muda. Então, isso aqui a gente tem que levar em linha de consideração. Então, o emagrecimento na medicina tradicional chinesa. A visão da MTC sobre o excesso de peso é mais ampla do que simplesmente contar calorias, tá? Então, entre padrões frequentemente associados ao ganho de peso, estão aqui para a gente, desculpa, a umidade com um H, se você está vendo a partir do Brasil, umidade aqui, porque tudo meu aqui está em português de Portugal, ou português europeu, muita gente diz que é português europeu, eu chamo português de Portugal, é português do Brasil, umidade aqui é com H. Então, eu vou ter fleuma. O que que é a fleuma? É aquela gordura, tá? Então, eu vou ter umidade, fleuma, deficiência do Ti do baço. André, o que que é o Ti? Eu nunca ouvi falar em Ti, é a primeira vez que eu estou vendo aqui a questão de medicina tradicional chinesa. Ti, ele tem um caractere em medicina tradicional chinesa que é um arroz sendo cozido. E o que sobe desse arroz cozido é o vapor, é aquele bafo. Isso é Ti. Então, a gente não traduz, nomeadamente, o Ti como um processo de energia, tá? Mas sim como um processo, um ar, um vapor. Ou, como a gente chama no Imperador Amarelo, o Imperador Amarelo é um livro de medicina interna muito antigo, tá? Datado aí alguns anos antes de Cristo, em que o Imperador Amarelo ele diz que é um sopro de vida. O Ti é um sopro de vida. Então, aí, é uma questão mesmo de vapor, tá? Então, muita gente, e aqui no Ocidente, traduz como energia. Então, é como se fosse uma energia deficiente do baço, mas eu gosto mesmo de manter a minha deficiência do Ti do baço, tá? Então, também tenho estagnação do Ti, tá? Então, essa estagnação, o Ti, ele fica estagnado e depois, essa estagnação do Ti pode levar, nomeadamente, a acúmulos de umidade e de fleuma, o que faz com que a pessoa sinta-se pesado. Tá? Então, como é que há aqui uma estagnação do Ti, Andréa, me exemplifique de alguma forma. Por exemplo, pessoas com pernas cansadas, porque a umidade e a gordura é como os líquidos, elas têm tendência a descer pelo seu peso, pela gravidade da Terra, né? E hábitos também alimentares inadequados. Então, esse é outro ponto aqui também na visão da medicina chinesa sobre o emagrecimento. Então, não vai ter a ver com contar calorias, vai ter a ver se o paciente tem excesso de umidade ou não, se o paciente tem fleuma ou não, porque eu não quero excesso de fleuma no paciente, não quero excesso de umidade no paciente, tenho que tonificar aqui o Ti do baço, tenho que fazer mover esse Ti, tá? Que é para eliminar aqui essa estagnação, está estagnado. Então, tudo que está estagnado, eu tento mover, esses são os meus princípios, e recomendar aqui uma dietoterapia chinesa equilibrada para esse paciente, de acordo com os sinais e sintomas, que é o que eu venho falando com você desde o começo. Então, muitas pessoas procuram alimentos que queimam gorduras, porém, a medicina chinesa, ela procura identificar o mecanismo que favorece o acúmulo de peso. Qual é a causa que esse paciente tem, né, por esse acúmulo de peso? É umidade? É fleuma? Ele está com... Automaticamente, se ele tiver com acúmulo de fleuma e umidade, ele tem deficiência do tecido baço, tá? Então, isso aqui é notório. Tal como ele também tem tendência aqui a ter estagnação do tecido fígado, tá? Então, um exemplo, uma pessoa com deficiência do tecido baço,
pode beneficiar-se de mais refeições quentes e cozidas do que de grandes quantidades de saladas cruas, tá? Por quê? Porque o baço, o sabor dele é o doce, porém o baço ele tem muitas funções. E a principal função do baço, e eu disse a você em alguns slides atrás, que o baço ele está junto com o estômago no triplaquecedor médio. Você vai lembrar, com o objetivo de manter o equilíbrio do yin e do yang. Quando há uma deficiência do baço, ele não vai conseguir mandar o que é puro para o pulmão. Lembra que eu falei para você que o estômago envia, tem o seu ti é descendente. Né? Ele descende, ele desce, enquanto o ti do baço ele é ascendente, então ele sobe, envia para quem? Para o pulmão, e o pulmão ele acaba por dispersar todo esse ti para o corpo todo, e assim chegar a energia na ponta dos meus dedos, ou do seu, ou de qualquer ser humano, associado depois com a respiração, certo? Então, quando o baço ele está em deficiência, o que que vai acontecer? Ele não vai mandar o que é puro para o pulmão, e o pulmão não vai mandar tanto ti, né, para o corpo, e a pessoa vai entrar em fadiga, né? A famosa, o cansaço ou a própria fadiga crônica, né? Que é uma síndrome bem mais intensa, a pessoa entra em fadiga crônica. Então, e o sabor dela é o doce, tá? O baço, ele não gosta de umidade, o baço, ele não gosta de fleuma. Então, o paciente que tenha deficiência do tio baço, eu vou pedir que ele não coma laticínios, os leites e os seus derivados, batata frita, tudo que seja os seus fritos, tá? Rissóis, pastéis, tudo isso vai ser ovo frito. Então, a gente vai trocar o ovo frito pelo ovo cozido. Então, tudo que seja o queijo, quanto mais branco, melhor, né? O leite a gente não tira, mas a gente tenta diminuir esse paciente. Toma o leite todo dia, os 7 dias da semana. Então, a gente tenta tirar de 7, a gente tenta tirar para 5, para 4, entendeu? Então, ou seja, vamos diminuindo. Tudo isso é dietoterapia chinesa. Então, o paciente ele pode se beneficiar mais de refeições quentes e cozidas. Para quê? Para dar aqui um aquecimento. Por quê? Porque se o paciente ele está com deficiência do Ti do baço, o Ti não está enviando o que é puro desses alimentos e desses líquidos que nós comemos e bebemos, o paciente ele tem tendência a ter fadiga, como eu disse há pouco. Se tem fadiga, ele acaba por ficar mais parado, e a pessoa mais parada é uma pessoa mais yin, né? Então, isso implica dizer que ele pode ter ali pela deficiência do Ti, ele vai ter uma estagnação por ele estar parado, então, e pode ter ali também frio, porque o parado acaba por diminuir o metabolismo, e diminuição do metabolismo acaba por incidir no frio. Então, refeições quentes e cozidas do que grandes quantidades de salada crua, para quê? Para emagrecer. Tá? Então, essa é a diferença em medicina chinesa. Então, não é porque a pessoa esteja obesa que eu vou lhe dar sempre saladas cruas, né, com bife de frango, por exemplo, grelhado, tá? Para poder esse paciente emagrecer, tá? Então, eu posso manter aquele verde da salada crua, a cenoura, então, o que que eu vou colocar verde? Espinafres salteados com alho, por exemplo, posso ter brócolis, posso ter rúcula, tá? Ali no meio, para dar o verde para dar aquele emagrecimento. Então, eu posso manter ali, qual é a cor do baço que eu disse a você lá atrás? O alaranjado. Então, eu posso colocar cenoura cozida, abóbora cozida, para quê? Para tonificar esse baço junto com o bifezinho, ou seja, com o grelhadozinho do frango. Então, eu tiro a salada crua e passo a ter ali legumes cozidos, né? E eu falei com você lá em cima, legumes cozidos vai ter a ver com alimentos mais neutros, né? O cozidos a vapor, tá? Então eu vou ter ali essa questão do vapor dele ser um pouco mais do neutro para o aquecido. Então, os alimentos que podem auxiliar estratégias do emagrecimento, né? Então, porém, não existem alimentos milagrosos, né? De acordo, dando continuidade aqui. Então, esse é o exemplo, porém, não existe alimentos milagrosos. Contudo, alguns alimentos costumam integrar estratégias equilibradas no controle de peso, como os legumes variados, que eu disse há pouco, as verduras, cogumelos, né, os feijões, também as lentilhas,
sopa de legumes, proteínas magras, como eu falei há pouco, do próprio ovo cozido, ou do bife, do frango também, que é tudo que seja proteína, até um bife vermelho mesmo, né? Já que uma das indeficiências do Qi, do baço, a pessoa tem tendência a ter vazio de sangue, porque o baço em medicina chinesa, ele produz sangue. Tá? Então, o principal produtor de sangue em medicina chinesa é o baço, tá? Não é a medula óssea nesse caso. Aí fica como auxiliar na medicina ocidental, na medicina chinesa, o rim, a medula óssea fica como auxiliar, tá? Então, o produtor de baço. Se o baço está em deficiência, como é que ele produz sangue? Como é que você produz trabalho se você está em fadiga, né? Tá? Então, aí você tem aqui o próprio bifezinho de bovino, né, para auxiliar também na produção do sangue. Então, é importante você saber das funções desses órgãos e dessas vísceras todas. Eu vou fazer depois um vídeo também comentando sobre as funções dos órgãos e das vísceras, que é para poder também a gente conseguir interagir melhor, né? Chá verde, quando adequada constituição da pessoa. O chá verde, muitas vezes, ele acaba por aumentar o metabolismo, então ele tem tendência a ser tomado mais pela manhã, mas ele ajuda o emagrecimento. O chá de hibiscos, ele é vermelho, é da cor do sangue, então ele tanto ele vai ajudar no emagrecimento, como ele vai nutrir o sangue, ou seja, ele vai melhorar a deficiência do tio do baço. Tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar, o que que o baço faz, qual é a função do baço, qual é o seu sabor, qual é a sua energia para cima, é descendente, é ascendente, ou para cima ou para baixo, que eu ia dizer, né? Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em linha de contas. É importante reduzir, nesse caso, para uma pessoa ajudar a perder peso ao seu paciente, é importante reduzir açúcar, trocar açúcar. O que que a gente tem aí é o xilitol. O xilitol é muito caro, aqui também é muito mais caro do que no Brasil, é caríssimo, mas tem o açúcar de coco, né? Então você tem aí certos. Há um no México, meu filho vive no México, que é o açúcar de monge. Eu agora não consigo lhe identificar direitinho, mas há, depois já, há adoçantes que são mais, temos que ter atenção também à questão dos adoçantes, mas há uns adoçantes, havia um aí que era um adoçante específico até para quem tinha diabetes, que era tal e qual, né, sem colocar, sem fazer propaganda, mas era só para a gente conseguir identificar tal e qual. Ainda lembro, a minha mãe comprava, eu comprava junto com a minha avó também, mas não sei se existe ainda no Brasil. Tá? Então, a gente vai eliminar refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, um copo com Coca-Cola, acho que tem 3 colheres de açúcar de sopa, né? Produtos ultraprocessados, ou seja, os fast food, né? Como os sanduíches, é muito bom, mas que diminua, pelo menos, fritura e o próprio álcool, né? Ou seja, a cerveja é muito boa, todo brasileiro gosta de cerveja, mas é tentar trocar a cerveja por um gin, por um caipirinha, por uma caipirosca sem açúcar, ou com adoçante também. Como é que se diz? Consegue participar da festa, ou beber cerveja sem álcool também, ou não beber cerveja, ou não beber álcool, beber água, né? Beber sucos de forma de sucos naturais, tá? Então, o foco deve ser a consistência e não soluções rápidas, tá? Então, o foco para emagrecer é a gente trabalhar aí essa questão toda de alimentação. Então, eu vou deixar aqui no enquete para você. Você sente mais frio ou mais calor durante o dia? Esse é importante. O café ajuda ou aumenta a sua ansiedade? Você prefere alimentos crus ou alimentos cozidos? Qual a sua maior dificuldade para emagrecer? Tá? Você já percebeu que determinados alimentos parecem fazer bem para os outros, para as outras pessoas, mas não para você? Então aí você vai aqui é reflita, está escrito errado, reflita sobre individualização de cada tratamento, tá? Então, é refletir, reflita sobre cada individualização de tratamento. E depois você me conta, deixa aqui também nos comentários, tá? Então, a dietoterapia chinesa, ela não procura rotular alimentos como bons ou maus, como a gente viu no começo.
né? O objetivo é compreender qual alimento é mais adequado para cada pessoa em cada momento da vida. O yin e o yang são conceitos dinâmicos. Um alimento pode ser excelente para uma pessoa e inadequado para outra. Quando compreendemos essa lógica, deixamos de procurar dietas universais e passamos a construir estratégias alimentares mais individualizadas e coerentes com a prática clínica da medicina tradicional chinesa. E aí eu deixo você também aqui com essa aula. Se você tiver alguma questão, você ponha para mim, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, é só você dar parar o vídeo para você, se quiser falar comigo, e aqui o referencial bibliográfico que eu utilizei para dar evidências aquilo que eu disse, né? Então, eu espero que você tenha gostado e eu peço que, se você gostou, que você deixe o seu like. É importante deixar o like, como é importante também compartilhar essas aulas para dar mais incentivos até para a gente vir aqui e fazer isso com muito carinho, que é dessa forma que eu faço. Muito carinho e muita atenção. Então, eu espero que você tenha gostado e eu encontro com você, nesse caso, numa próxima aula, tá? Até lá e muito obrigada. Xexé, xexenim.